falar. Quer dizer, eu acho que desde a semana passada, eu acho que todos os temas sobre a medida provisória estão dissecados. E agora com a Betânia também. Quer dizer, a Betânia falou uma coisa que é muito importante, né? E que a Raquel Ronick e a Hermínia costumam dizer, né? A terra é o nó da questão urbana e habitacional. Não é à toa que as nossas cidades são excludentes, porque a terra está na mão de poucos, e parece que esses poucos querem tomar mais ainda. A gente até dezembro, a gente vivia, eu diria, uma situação que era uma contradição. Nós tínhamos uma legislação super avançada, né, em termos urbanos, para dar conta da valorização fundiária, da exclusão socioambiental, né, da organização de tornar as nossas cidades mais democráticas, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos também já montado, né, todo um arcabouço institucional que também auxiliaria nessa construção da cidade democrática que a gente vem lutando há tantos anos, mas, em paralelo, nós tínhamos um exercício de um planejamento que estava claramente voltado para a financiarização da cidade, para tornar a cidade mercadoria. Hoje isso já está escancarado. Por mais que a gente leia sobre isso, por mais que a gente fale sobre isso, me causou espécie, por exemplo, na segunda-feira, escutar um gestor municipal falar assim: estamos preparando a cidade de Niterói para ser vendida. E agora já é claro. Temos que prepará-la para vender, porque precisamos de recursos, então vamos vender. Né? Então era essa contradição que a gente vivia. Né? E do lado de lá da Poça, onde eu tenho uma atuação maior, apesar de aqui ter trabalhado na Vila Autódromo, Rua do Patrimônio, etc., absolutamente esse arcabouço legal e institucional não teve repercussão quase nenhuma. Né? A gente tem uma pesquisa até 2012, onde todos os municípios cumpriram o dever de casa. Qual era o dever de casa? Criar um fundo, mas que não tinha recursos. Criar o conselho, que estava sempre em montagem, sendo os componentes sendo escolhidos, ou se já tinha conselho, não se reunia com tanta frequência, e se reunia com uma frequência razoável, discutia, como a gente faz, né, no conselho que eu participo, assuntos absolutamente que não são importantes. Mas todos os conselhos criados. E aí, se a gente começa a ver, quer dizer, como é que os planos diretores foram revistos à luz do Estatuto da Cidade, quando o Estatuto da Cidade foi promulgado, ficamos todos felizes achando agora é a nossa vez. Né? Todo mundo achava isso. E se a gente for olhar até hoje, você vê que pouca coisa do Estatuto da Cidade foi aplicada. Hoje, não sei, acho que foi o Jefferson que falou, né? Só os instrumentos que vieram para o mal é que foram aplicados, que foi a Operação Urbana Consociada, que está sendo aplicado aí, né, em todas as cidades, e do lado de lá também. Né? Niterói tem, a exemplo do Porto Maravilha, tem a OLC do centro de Niterói, onde tem dentro da sua área o maior complexo de favelas. E perguntem os senhores quanto do solo criado, arrecadado, vai ser utilizado no Morro do Estado. Nada. E é a área mais precária da região, é lógico. Então, esse é o cenário. Né? Como uma militante, eu venho trabalhando junto a comunidades que lutam pela terra e contra a remoção. A gente começou o nosso trabalho em 83. E naquela época estávamos no final da ditadura. Uma comunidade lutava contra a remoção. Foi nosso primeiro contato com a SPU. Que naquela
época era uma coisa que vocês nem imaginam. Né? Era a maior dificuldade você ter acesso aos técnicos. Quer dizer, hoje a gente pode reclamar, mas pelo menos a gente pode estabelecer um diálogo. Né? Mas foi nesta época que a gente conseguiu a nossa única titulação. Hoje, os moradores da favela do Gato são proprietários. Foi a única, nós já trabalhamos com mais de 200, que a gente dá assessoria às comunidades que nos procuram. Foi a única que nós conseguimos titular. Nós temos casos que são impressionantes, que são a prefeitura paga as bolsas para fazermos os projetos de regularização, de desenho urbanístico, de regularização, preparar os processos todos, mas a prefeitura não destina recursos para fazer as obras, nem para dar continuidade aos processos de regularização. E em terras públicas, que seria, supostamente, para baixa renda, né, até a medida provisória, mais fácil de se conseguir. Então, a gente consegue recursos do Ministério das Cidades para implantar o projeto e a prefeitura fica 2 anos com os recursos, no final de 2 anos devolve os recursos para o Ministério das Cidades. Quer dizer, isto é uma decisão, isto não é só o resultado da dificuldade. Acho que o Luiz Cláudio foi feliz, porque ele mostrou, assim, quem olhou o que ele mostrou que precisa fazer para a regularização fundiária, vai para casa e fica lá, né? Porque é uma complicação. Não é fácil. Não é fácil porque não se tem técnicos, porque não é prioridade. E não é fácil e não acontece porque não existe decisão política. Né? Na verdade, quer dizer, a terra não se quer abrir espaço para toda a população. E por isso, sequer se marcam áreas vazias para a construção de moradias. Quer dizer, você, na ocasião de fazer um plano diretor, quando você deveria estar organizando o seu território, já que o mercado não abre espaço para o trabalhador, porque é lógico, não dá o lucro que o mercado quer, você, como poder público, deveria reservar espaço para esses trabalhadores, você não reserva. Porque você tem sempre a esperança que ele vá para a periferia da periferia, conforme foi hoje colocado de manhã. Né? Então, o Niterói está fazendo a revisão do seu plano diretor e perguntem quantos metros quadrados tem de área vazia para ZEIs. Nenhum. Não tem 1 metro quadrado. Perguntem se as áreas, as ZEIs ocupadas, se elas foram ampliadas acompanhando a ampliação das ocupações. Não, elas foram reduzidas e nós estamos batalhando para ampliá-las, pelo menos cobrir a área que está ocupada. Né? A ZEIs ela é importante porque ela é um mecanismo de zoneamento que você consegue controlar o uso daquele espaço. Então, nada melhor para não diria que evita, mas pelo menos retarda. Como uma cabecinha. Exatamente. Retarda. Né? Agora, nada disso, quer dizer, todos os instrumentos que poderiam contribuir para a democratização da cidade, eles são parcamente utilizados, eu diria. O que é isso? Chega atrasado e ainda passa coisa feia, né, gente? Agora, eu vou falar só uma coisinha sobre a MP que me chamou muita atenção, né, que são os princípios norteadores. Quando você vê os princípios norteadores, né, da MP e os princípios norteadores da 11.977, aí que você vê a diferença. Né? Na medida provisória, é competitividade, é sustentabilidade econômica, é eficiência, é complexidade funcional, uso de forma funcional. Não me perguntem o que é isso, porque eu não tenho a menor ideia. Certo? Enquanto na 11.977 era claro, né, pelo menos a predisposição em garantia do direito à moradia e à cidade. Né?
apesar da gente poder ficar duvidando um pouco dessas boas intenções, quando a gente olha, por exemplo, o que o Marcos hoje falou da SPU, né? Prioridade para a regularização fundiária, cortando cada vez mais o arcabouço institucional que vai tratar do tema, já mostra que o interesse não é tanto assim, né? A prioridade não é tanto assim. Agora, uma coisa que eu achei interessante, mas eu sou uma mera arquiteta, então não sei se eu li direito. Eu devo dizer que eu tive a maior dificuldade. Ontem fiquei lendo os vários pedaços que eu não tinha lido, foi um exercício insano. Acho que eu não sou advogada por causa disso. Mas tem uma coisa lá que fala de arrecadação de imóveis abandonados. E aí eu fiquei lembrando de uma comunidade que a gente trabalha que poderia. E aí diz que os imóveis que não pagam os tributos, etc., que claramente, né, estão abandonados, que o proprietário não se interessa por eles, poderiam ser arrecadados, mas só que eles dizem para fins de programas habitacionais e outros tantos usos que eu acho que serão, no final das contas, privilegiados, mas que eu acho que poderia ser uma coisa que a gente, pelo menos, poderia aproveitar em alguns casos. Né? Uma outra coisa é a participação, aparece sempre, acho que você falou, né? Sempre poderão, né? Sabe, eles vão querer, né? Participar. Pode participar. Né? Depois, interesse social, né? Sai de pauta. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar. Eu não sou tão animada como eu fico, mas eu acho que a gente tem que ir para a rua. Eu acho que hoje eu estou aqui, eu estou lendo este evento como um evento de manifestação de resistência contra as barbaridades que o trabalhador deste país está sofrendo. Eu acho que é bem nesse sentido que a gente está. Eu acho que a gente só vai avançar se a gente continuar e aumentar esta luta política. Eu não vejo regularização fundiária fora do campo da luta política. Nos municípios, não é só... Quer dizer, eu acho que a falta de equipe técnica, de instrumental, mostra que não existe prioridade para a questão da moradia de interesse social. Claramente. Niterói, que é o município mais rico do outro lado, não tem política habitacional. Eu milito há 30 anos em Niterói. Nunca teve política habitacional. Não vai ter agora, porque agora está respaldado, inclusive, não precisa. Né? Depois, eu vejo a regularização fundiária também sobre 2 pontos de vista. Um é a possibilidade, e aí eu acho que a gente tem que começar a discutir qual seria um instrumento, né, fora da propriedade plena, quer dizer, concessão. Como é que a gente vai convencer também? Porque também vejo que não são todos os moradores de favela que querem uma concessão. As pessoas querem a propriedade. Afinal, elas também estão numa sociedade capitalista. Né? Eu acho que a gente tem que começar a estabelecer esta reflexão, quer dizer, que tipo de propriedade teremos para poder assegurar o direito real à moradia. Né? Depois, eu vejo também a regularização fundiária, e aí eu vi isso muito na luta de Vila Autódromo. Quer dizer, a concessão, a regularização fundiária, seja com que instrumento for, ela é uma defesa contra a remoção. Né? Nós acabamos de passar por uma fase extrema de remoção, que eu sou antiga, certo? Eu nunca achei que eu fosse ver de novo depois de Carlos Lacerda, com a intensidade que nós vimos. Então, ter um título evitou que Eduardo Paes subisse num trator e derrubasse ele mesmo todas as casas de Vila Autódromo. Ele não pôde fazer isso. Ele teve que negociar. Né? E aí,
eu acho que Vila Autódromo também nos dá um exemplo e uma lição que é muito importante. Nós temos que ampliar as nossas redes de apoio. Vila Autódromo, na minha visão, a Penha pode ter outra, só resistiu porque foi capaz de ampliar esta rede. Então, mesmo diminuindo o número de moradores naquele local, haviam os apoiadores que estavam ali do lado. Né? E aí, entre os apoiadores, eu acho que o NUT teve um papel fundamental. Né? Aliás, desde que a gente virou parceiro, eu acho que o papel é fundamental. Acho até que deve, aí eu estou falando para o Jefferson, deve ser espelho de como implantar a nossa lei de assistência técnica. Porque todas as vezes, não sei se todo mundo sabe, existe uma lei federal que garante, ou garantiria, assistência técnica na área de arquitetura e engenharia à população que não pode pagar por esses serviços. Eu acho que não foi implantado em lugar nenhum. Tudo bem. Mas, quer dizer, quem paga por esse serviço? Se você imaginar que uma prefeitura vai pagar por esse serviço, você vai imaginar que a equipe técnica vai fazer a vontade de quem está pagando por esse serviço. Quando o que a gente quer é uma assistência técnica que garanta direitos. Então, eu acho que esse modelo de defensoria para implantar uma assistência técnica, eu acho que a gente deveria começar a pensar, né, nesses termos. Né? Tentar também ver se a gente consegue implantar os instrumentos que nós temos no Estatuto da Cidade nos municípios, IPTU progressivo, né, ocupação compulsória, que conseguiria dar conta um pouco de toda essa exclusão. Né? O que mais? Quer dizer, eu acho que agora a política municipal está muito mais, né, voltada para construir a cidade boa para os negócios do que para o cidadão. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa luta, tentar reconstruir, não sei como, eu acho que tem que tomar as ruas, né? Eu acho que a gente tem que realmente fortalecer a rede, fortalecer essa nossa luta. A gente, em Niterói, a gente está tentando respaldar, dar apoio, né, para que o movimento pela posse da terra, pela cidade, retorne, porque a gente está enfrentando, eu acho que outras duas dificuldades que eu acho fundamentais. Uma é a cooptação das boas lideranças, Isso é um processo extremamente perverso, né? Que utiliza a fragilidade das pessoas, a necessidade básica das pessoas, para que elas abandonem a luta. Isso a gente está vendo assim, em vários locais. Né? Acho que foi você que falou, né? Que a prefeitura está fazendo isso. Às vezes consegue, outras vezes não consegue. Agora me deu um branco, como deu no Machado, acho que é idade. Bom, eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem pela frente essa batalha, tentar implantar, utilizar esse que resta desse arcabouço, fortalecer essas lideranças, né? Era maldade, né? Uma era isso, não sei se depois se eu lembrar na hora da pergunta. Das perguntas eu falo, tá? Acho que a gente tem que, todos nós saímos daqui, vamos chegar na manifestação na hora do gás, é verdade. Mas eu acho que é preciso enfrentar. A gente tem que perder o medo e ir para a rua mesmo. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que, para mim, é completamente estranho. Né? Porque nem na véspera da ditadura militar, eu acho que ninguém não eram nascidos, mas quer dizer, nem naquela época eu vi o que está acontecendo agora. Quer dizer, a gente se manifesta, mas quem está no poder absolutamente não se abala. Quer dizer, essa notícia agora do Aécio, sabe, como assim? Como assim?
tem a manifestar, a população toda se manifesta, o índice de aprovação para esse usurpador é mínimo, mas eles, é como se a gente não estivesse dizendo nada, né? Eu acho que a gente tem que romper isso, a gente não pode desistir. Sou meio desanimada, mas eu não perco ânimo, não é à toa que eu estou aqui, certo? Então, eu acho que a partir de agora, a luta continua, como diz Daniel, e vamos a ela. Obrigada. Obrigado, Regina. Eu trago aqui uma mensagem que recebi hoje de uma senhora de 85 anos, de nome Aparecida Fenizola. Ela diz assim: estão virando o país de pernas para cima. As conquistas não são mais respeitadas, anarquia geral. Estava arrumando as fotos e constatei as várias campanhas de que participei e as conquistas alcançadas. Isso é que estão atingindo, porque um povo sem passado não resiste. Com 85 anos,